no quadro real. Deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo assim como eu do mundo não sou. Jesus em João. Aprendizes do Evangelho à espera de facilidades humanas constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é a flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de perseveração, de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Seu cristianismo é a esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos os que enfrentaram a chuva, não desintegraram. Isso é muito importante. Espírito é um problema em dia de chuva. Mas a gente agradece desde já a presença de encarnados e desencarnados e a gente pede, né, que a gente agora já com a leitura de Emmanuel a gente já possa mentalizar um pouco mais aí a mensagem de Jesus, né, para que a gente possa fazer essa prece, né? Então vamos buscar a sintonia maior com os mensageiros da luz, da paz, e que essa sintonia seja perene, produtiva, que nós possamos refletir na mensagem que será dada pela nossa irmã e também nos desafios da nossa existência, nos desafios que se impõem para o nosso autoaperfeiçoamento, para vencer esse mundo, né, como Cristo falou. Ele próprio venceu. E nós estamos nessa tarefa do Evangelho, também nessa busca, pedindo ao Senhor que não repare nas nossas imperfeições, nas nossas lutas e dificuldades, mas no desejo que aqui nós alimentamos desse aprendizado, dessa reflexão, dessa oração, irradiando o nosso pensamento com as outras casas espíritas que nesse momento estão em atividade, com as outras igrejas cristãs ou não cristãs, que reproduzem, que reverberam a mensagem do bem e da paz. Ainda hoje vimos uma mensagem do budismo, de uma irmã nossa, em que ela falava da concepção alta do budismo no campo do bem. E nós também devemos desenvolver essa percepção em nós. Neste momento grave da nação, aqui da América Latina também, nesses últimos dias, nesses últimos meses, neste cenário de incertezas, que a espiritualidade amiga mostre para nós o caminho do aprendizado, da tolerância, né? O caminho do meio, né? O caminho para que nós possamos vencer essas etapas desse mundo de transição. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Hoje, pela primeira vez na casa, a nossa Elaine Cap, de uma casa também nova, né? Quanto tempo, Elaine? 5 anos. 5 anos, a casa de Jaraguá do Sul, né? E que também está lá na Seara com Jesus, né? E também levando a mensagem da doutrina, a mensagem que ela traz para nós hoje. Então, obrigada, Javan, obrigada a todos, né? Esse é o momento para nós refletirmos sobre nós mesmos, né? E não há uma forma melhor de fazermos isso do que trazermos a figura do Mestre Jesus.
A leitura inicial já nos fez refletir sobre vários ensinamentos que ele nos trouxe, mas eu também quero trazer alguns pontos para a nossa análise. E eu gostaria de perguntar para vocês, quem de vocês já se fez as seguintes perguntas, ou já falou da seguinte forma: eu não tenho tempo. Quase todos nós, né? Ou é muita coisa. Também. São expressões que estão bem presentes no nosso cotidiano. Mas se você não falou nenhuma dessas, ainda pode ter outras. Nossa, como cresceram, não é verdade? Quando a gente olha, as crianças já cresceram, mostrando que o tempo está passando. Algumas vezes a expressão é: nossa, já chegou a virada do ano de novo. E isso faz nos refletir que o tempo está passando e parece-nos mais rápido do que possamos acompanhar. Mas se analisarmos toda essa trajetória evolutiva e refletirmos um pouco sobre como nós fazíamos as coisas antes e como nós fazemos as coisas hoje, nós vamos perceber que nós ganhamos tempo. Por exemplo, fazer pão. Vocês lembram como que nós fazíamos pão antes? Para ter o pão sobre a mesa? Eram vários estágios, né? Quem lembra de algum deles? Misturar os ingredientes, preparar o fermento. Eu comecei ainda com ele fazendo fogo no forno de barro lá fora. Olha só! Queimando a lenha para poder fazer. Preparando o fogo. Passava o pão cedo para poder depois queimar a lenha, daí ver a temperatura para daí assar fora. E olha só os estágios. Misturar, preparar o fermento, misturar, sovar, deixar descansar. Essa massa vai crescer para depois você dividir, sovar de novo, dar o formato dela para daí assar, e depois que assa tem que deixar esfriar ainda. Né? Então olha só quanto tempo para que nós tivéssemos o pão sobre a mesa. E hoje? Poucos de nós fazemos pão, né? Ainda tem quem faça. Provavelmente é muito mais gostoso, né? Mas grande parte de nós pega o pão ali, na esquina, na panificadora, no mercadinho, até na loja de conveniência do posto de gasolina. Não é verdade? Pois é. E para nós enviarmos uma mensagem para alguém, como é que era? Carta. Aí você escreve a carta, corrige a carta, vai levar nos correios, comprar o selo, postar essa carta. Ela vai levar um tempo para chegar, você não sabe se chegou. Só quando vier a resposta é que você vai saber. E hoje? A gente se comunica instantaneamente, né? Para eu estar aqui hoje, né? Quantos comunicados eu como o Gilvan tivemos que traçar para estarmos aqui definindo o tema, sabendo exatamente a localização, o que era melhor para casa, né? Para nós também, até que fechamos tudo. Então foi rápido, mas antes levava mais tempo. Para vir de Jaraguá até Barra Velha, como é que se fazia antes de ter carro? Hã? Mas antes do Canarinho tinha balsa no Rio Itapu. Ó, tem balsa, olha, não tinha pensado na balsa. Mas ainda tem a cavalo, carroça, né? Quem sabe tinha alguns aventureiros a pé, fazendo caminhada. Quanto tempo isso levava? Né? Nós levamos hoje um pouco mais de tempo porque pegamos congestionamento. Mas se não, em 40 minutos, 1 hora, nós estávamos aqui, não é verdade? Lavar roupa, tinha que corar, né? Deixar descansar, lavar cada peça na mão. Hoje a gente junta aquele cesto, põe na máquina, centrifuga, saca rapidinho, né? O que isso nos indica? Que nós ganhamos mais tempo. E por que nós ainda dizemos que não temos tempo? Se nós ganhamos mais tempo.
com a tecnologia, com o desenvolvimento, porque nós fomos colocando outras coisas nesse tempo que nós ganhamos. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que são essas outras coisas? O que nós colocamos nesse tempo que nos foi concedido? E a outra pergunta é: para que nós fazemos essas coisas? Será que poderíamos fazer de uma outra forma para melhorarmos o aproveitamento do nosso tempo e não dissermos lá no fim do ano: nossa, já é Natal? Mas tendo vivido cada momento, cada experiência, com certeza, se nós nos aprofundássemos mais em cada coisa que nós fizéssemos, se nós caminhássemos de uma forma mais lúcida, nós não perceberíamos só no final do ano que aquelas promessas de início de ano não foram cumpridas, né? Então é por isso que nós trouxemos o tema despertar, porque estamos caminhando meio sonolentos das nossas tarefas, do sentido da vida, do sentido do que fazemos, de como vivemos. Nem sempre sabemos por que fazemos as coisas que fazemos. Então, despertar é valorizar esse momento de nossas vidas, é valorizar cada circunstância vivida, cada atividade que nós empreendemos, é dar sentido maior para aquilo que nós fazemos. Porque quando nós damos um sentido maior, até mesmo para o nosso trabalho material, para as nossas atividades dentro do lar, elas ganham outro valor. Elas têm outro significado e elas deixam outras marcas diferentes nas pessoas com quem comungamos, né? Muitos de nós estamos andando distraídos desta realidade, desconectados, e isso é preciso refletir, porque nós não sabemos o momento em que deixaremos esse corpo abençoado que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos aprendendo, de estarmos convivendo, de estarmos nos aperfeiçoando em valores maiores, valores de vida eterna, né? E por não estarmos atentos a isso, por caminharmos tão distraídos, é que nós estamos perdendo muito das oportunidades que nos são concedidas e perdendo-nos uns aos outros. Aos poucos, nós vamos vendo que as relações ficaram muito superficiais, os julgamentos se acentuaram e nós estamos esquecendo os ensinamentos de Jesus. Por mais que nós o conheçamos muito, às vezes nós esquecemos dele no nosso cotidiano, diante das provas. Mas o que é lembrar de Jesus? É trazê-lo para a nossa vida, é dar sentido à nossa vida, é não estar distraído diante da nossa tarefa de pai ou de mãe, diante da nossa tarefa no meio em que vivemos, com as pessoas junto às quais estamos, diante de nossas tarefas na comunidade que frequentamos, seja ela espírita, protestante, católica, qual for. Quando trazemos Jesus para a nossa vida, nós damos sentido maior àquilo que nós fazemos, tá? Infelizmente, agora nessa época do ano de novembro a dezembro, as pessoas lembram bastante de Jesus no Natal, né? Depois, passou o Natal, acabou assim. Lembramos de Jesus. Tomara que lembremos de Jesus e não só da figura do Papai Noel, né? Mas nós lembramos de Jesus. Agora, a necessidade de trazê-lo para a nossa conduta. Constante, né? Exatamente. E tudo é treino, não é? Se algum médico diz para nós, de repente, olha, você precisa fazer caminhadas, né? No primeiro momento, eu vou encontrar um monte de justificativas para não sair caminhar. Ah, porque hoje está muito nublado. Ah, porque eu vou deixar para amanhã. Porque eu não
tenho um tênis adequado, porque aqui tem muito morro, etc. Até o momento em que eu percebo que eu tenho que sair para caminhar. E nas primeiras vezes vai ser difícil, trabalhoso. Eu vou precisar enfrentar a minha comodidade, a minha zona de conforto. Eu vou precisar empreender esforço para mudar de conduta. Com o passar do tempo, se eu continuar com a disciplina tão enfatizada, né, por Emmanuel, quanto mais eu exercer a disciplina, vai chegar um momento em que eu sentirei falta no dia em que não sair para caminhar. Talvez alguns de vocês já viveram isso. Para as questões espirituais, também é assim. Há uma necessidade de esforço inicial para eu poder sair da minha zona de conforto, do jeito que eu vim agindo até hoje, da maneira como eu me conduzia, para que então, com disciplina, que é o orar e vigiar, tão apregoado por Jesus, nós possamos gradativamente mudando a nossa conduta, mesmo que ainda reincidimos várias vezes no mesmo comportamento, para que um dia já seja natural, já seja um hábito sustentador. E é por isso que nós vamos falar desse tema despertar, trazendo um versículo do Evangelho, que é esse aqui, Marcos capítulo 4, versículo 38. E nós trouxemos o versículo porque nós estamos nos baseando num método de estudo chamado miudinho. Talvez alguns de vocês já conhecem. Ele foi desenvolvido em Minas Gerais, né, e está sendo expandido, né, para todo o Brasil. E ele é um método que, na verdade, ele começou por Emmanuel. O texto que foi lido no início foi o livro Pão Nosso ou Vinha de Luz? Não. Segue-me. Segue-me, tá. Emmanuel, né? Então, o que Emmanuel faz? Ele pega um versículo do Evangelho e ele descreve um texto em cima daquele versículo, analisando em maior profundidade, não é? Então, esse estudo faz com que a gente observe pontos que às vezes passam nos despercebidos. Se eu perguntar para vocês como é Barra Velha, o que vocês podem dizer? Barra Velha tem uma praia. O que mais que tem em Barra Velha? A Elaine veraneia aqui ou não? A Elaine vem pra cá, né, no verão. O que mais? Tem o Morro do Cristo. Tem o Morro do Cristo, ok. Né? É perto de Jaraguá, né? Perto de Joinville, de fácil acesso, né? Tá, ok. Mas e se eu perguntar como é esse bairro onde nós estamos localizados, onde o elo de amor se encontra? Como vocês vão me descrever Barra Velha nesse bairro? Pobre, carente, necessitado, de tudo, né? Fica para o interior, não para o litoral, apesar de ser a mesma cidade. Alguns me disseram no início, é até a parte maior de Barra Velha, né? Tá aqui nessa região, né? Então se vê que vocês me descrevem coisas que, se a gente falar de Barra Velha como um todo, nós não iríamos observar. Mas quando a gente pega o detalhe, a gente presta atenção em coisas que nos passariam despercebidos. No livro Renúncia, vocês conhecem os romances históricos de Emmanuel? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, né? O livro Renúncia, neste livro, Alcione, que vai nos falar de tamanha importância de vivermos o Evangelho também dentro dos nossos lares, né? Porque às vezes nós somos muito bons cristãos dentro da igreja, do templo, do centro espírita. Mas quando chegamos nos nossos lares, né? Nem sempre agimos da mesma forma que apregoamos. E Alcione faz nos refletir sobre isso. A importância de vivermos conforme aquilo que pregamos, de sermos caridosos, muito obrigada,
indulgentes para com todos aqueles com quem convivemos, né? E ali ela diz o seguinte para nós, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Nós aqui no Brasil conhecemos bastante a mensagem do Cristo, né? Quase todas as pessoas a conhecem e às vezes podem até declinar os versículos, né? O evangelista que falou onde essa passagem está descrita, conhecemos a mensagem do Cristo. Mas ela continua, é preciso conhecer, meditar a mensagem de Jesus. E meditar significa trazer esse ensinamento para a nossa realidade íntima, para aquilo que nós estamos vivendo. Veja que a maioria de nós, espíritas, e também de outros segmentos religiosos, ao amanhecer, faz uma abertura do Evangelho. Busca Cristo, busca a sua mensagem. E quando nós abrimos o Evangelho, nós já nos preparamos para bem viver aquele dia, de conforme aquele ensinamento. Vamos dizer que a gente abre o Evangelho lá na paciência, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós já vamos estar mais atentos para viver esse ensinamento no nosso cotidiano. Então, meditar significa trazer a mensagem de Jesus para o nosso íntimo. A mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida. Vocês já sentiram a mensagem de Jesus? Eu tenho certeza. Cada um de vocês poderia mencionar algum momento da vida, ou vários deles, em que puderam sentir a mensagem de Cristo em nós. A presença de Cristo no nosso meio, agindo, promovendo uma sustentação amorosa. Então, quando nós sentimos a mensagem de Jesus, nós trabalhamos os nossos sentidos maiores, os sentidos da alma, os sentidos espirituais, que acessam aquilo que Cristo quis dizer em maior profundidade, não só na letra, mas no ensinamento ali contido, que é perene. Vai além da letra, né? Vai além, e ele persiste através dos tempos, não importa o que se passe, como se passe, a mensagem do Cristo, ela vai nos trazer sempre esse entendimento maior. Então precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E o viver é o nosso grande desafio, né? Por exemplo, essa passagem. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Vocês recordam em que momento isso acontece? Alguém saberia dizer? Foi uma pescaria e o mar ficou revolto, veio um temporal, né? Exatamente. Jesus dormia. Eu busquei a imagem para fazer o banner, não sei se tu notou. Isso, eu vi. E os companheiros deles, os apóstolos, ficaram preocupados porque eles estavam numa situação muito difícil, muito perigosa, e ele dormia. E Jesus estava dormindo. Então, olha, que importante falar sobre essa passagem. É a tempestade acalmada, né? Ela está presente em muitos filmes da vida de Jesus, ela é encenada, né? Então, nós vamos estudar esse versículo. Mas vamos primeiro lá para a nossa passagem. O que acontecia nesse dia? Nesse dia, Jesus estava com a multidão e ele ensinou para a multidão a parábola do semeador. Vocês lembram dessa parábola, né? Aquele que semeia saiu a semear. Uma parte da semente caiu ao longo do caminho, outro sobre as pedras, outro nos espinhos, e teve a semente que caiu na boa terra, que rendeu muitos frutos, né? Então Jesus falou isso para a multidão. Quando a gente estuda os evangelhos, nós vamos ver 4 arquétipos ali presentes. O primeiro deles é daqueles... Arquétipos são tipos, né, características
de pessoas, de comportamentos, né? Simploriamente falando, né? E quando a gente estuda essa questão, a gente vai bem mais profundo nela. Mas o primeiro deles seria daqueles que eram contrários a Jesus, né? Que se opunham à sua mensagem. O outro arquétipo é da multidão, né? A multidão, qual era essa multidão? Aqueles que seguiam Jesus muitas vezes em busca de milagres, né? O outro arquétipo é do discípulo. O discípulo é aquele que seguia o mestre para aprender com ele, para aprender com o mestre. E tem o arquétipo do apóstolo. O arquétipo do apóstolo é aquele que já podia dizer: já não sou mais eu, é o Cristo que vive e age em mim, porque ele se coloca em apostolado, né? Então tá, Jesus ensina a parábola do semeador para a multidão. Aí, já sendo tarde, né? Naquele dia, já sendo tarde, disse a quem? Aos discípulos: passemos para o outro lado, né? É importante refletirmos sobre isso. Jesus convida os discípulos para o trabalho. Veja só, quando a gente pergunta para vocês assim: Jesus nos disse para perdoar. Letra A, uma vez. Letra B, 2 vezes. Letra C, 70 vezes, 7 vezes. Qual é a letra correta? Todo mundo sabe, né? Passaram na prova teórica. Agora vem a prova prática. Não é assim? Quantas vezes vocês vêm para a casa espírita, recebem, né, muito ensinamento, muito conhecimento, teoria, saem lá fora e se deparam com a oportunidade de exercício daquilo, da prática, né? Então, realmente, para os discípulos, não bastava ouvir a mensagem de Jesus, era necessário ir à prova. Então, Jesus convida eles a atravessar o mar da Galileia. Observem que Jesus não disse assim: passem para a outra margem. Ele disse: passemos. Todos nós, ao renascermos, viemos para esse mar da vida, né? Nossa vida, nosso barquinho está aqui. Mas nós não estamos sós, porque Jesus está conosco. Ele não disse: vai, né? Vamos lá para o mar da vida e atravessem esse mar. Haverá momentos de calmaria, haverá momentos de tempestade e vocês precisam dar testemunho. Não, ele disse: eu estou contigo. Passemos. Ele está conosco. Passemos para o outro lado. Mas aí veio o temporal, que é o que retrata essa nossa passagem. Allan Kardec, no livro A Gênese, que é o livro que vai falar dos milagres e das predições segundo o Espiritismo, lá no finalzinho vai trazer vários fatos que são considerados milagres do Cristo, e ele vai discorrer isso na ótica espírita, né? Um deles é o da tempestade acalmada, que está lá no item 45 e 46. E ele vai dizer assim para nós: não conhecemos ainda bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão, né, onde Jesus pediu para os ventos aquietarem, poderia ser resultado da autoridade do Cristo sobre essas inteligências que comandam os fenômenos da natureza, e provaria um poder que não foi dado a nenhum homem exercer, né? Mas ele faz uma ênfase: em todo caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade,
atesta uma segurança que pode se explicar por esse fato de que o seu espírito via não haver nenhum perigo e que a tempestade iria se apaziguar. Então, olha só, Allan Kardec, ele não coloca ênfase propriamente na tempestade que cessou, mas na calma de Jesus, na serenidade do Cristo, na confiança do Mestre. Na fé, né? Na fé. A fé que Ele nos convida tanto a exercitar. Então vamos lá. Ele estava na popa. Então vamos fazer essa análise refletindo um pouquinho sobre o que significam essas palavras. Quando a gente vai lá no site da Marinha, nós vamos ler, vocês já devem conhecer, moram em cidade praiana, né? O que é proa e o que é popa. Eu tive que pesquisar, mas com certeza vocês conhecem. Proa é a parte da frente, popa a parte de trás. Então observem, no nosso barco da vida, onde está Jesus? Ele estava na popa. A popa é a parte de trás, que é chamada cipopa, reservando nessa região a área mais importante, o nome de popa. Olha só. No nosso barco da vida, Jesus está na parte mais importante. Mais importante. Onde nos navios de guerra se hasteia a bandeira da pátria. Então Jesus está na parte mais importante, onde se hasteia a bandeira da nossa verdadeira pátria, a espiritual. Meu reino não é deste mundo. A popa é a localização do aparelho de manobra do navio, em especial do leme. Então Jesus está na parte mais importante, que se refere à nossa pátria espiritual e que dá direção à nossa vida, direção segura à nossa vida. É nessa região onde há maior estabilidade, onde balança menos, por isso que ali ficam os oficiais. Olha só, né? Então Jesus, no nosso barquinho da vida, está na parte mais importante, que se refere à nossa pátria espiritual, ao nosso sentido maior de existência, que dá direção e que é mais estável, né? Então isso é para nós refletirmos a importância de trazermos Jesus para a nossa vida, para o centro espírita, para o nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Eu notei que você recorreu à Gênese, e muita gente diz, mas a Gênese é tão difícil, eu não consigo. É evidente, tem uma parte científica ali que é mais intrincada e tal, até tem algumas coisas já de conhecimento, da época de Kardec, né? Mas essa parte que Kardec explica os feitos de Jesus na Gênese, ela continua atual. E às vezes os espíritas não estudam a Gênese, né? E a simbologia que tem, que Emmanuel traz, que a Gênese traz. E que tudo se correlaciona, né? E é numa linguagem bem simples, inclusive, essa parte. A parte inicial demanda um pouco mais de esforço. Por isso que é sempre bom que a gente faça esse estudo da Gênese em conjunto, né? Para nos apoiarmos uns nos outros, né? Ok, então a gente vê a importância de Jesus em nossas vidas, onde Ele está. E Jesus estava lá nesse barco dormindo, né? Ele sabe daquilo que nós vamos passar. Ele sabia que ali haveria uma tempestade. Não é propriamente o nosso maior objetivo aqui hoje, mas observem o mapa da Palestina, daquela região, ali do Mar da Galileia, né? Então, observem o mapa. Eles tinham que atravessar aquele mar. A gente observa que tanto no Ocidente quanto no Oriente nós temos colinas, né? Montes. Então uma região de maior altitude. Por isso é que lá em Lucas, no versículo 54,
Faltou eu escrever o capítulo, mas o versículo é 54. Ele disse assim: e dizia também a multidão: quando vedes a nuvem vir do ocidente, então se a nuvem viesse do ocidente, logo dizeis: haverá chuva, e assim sucede. E quando dizeis que a nuvem vem, assopra para o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede, né? Isso é geografia, né? Nós estudamos isso na escola, né? Porque se refere a regiões de maior e menor altitude e a temperatura dessas regiões provocando ou não precipitação, que é a chuva. E naquele tempo eles já sabiam disso, eles observavam os fenômenos da natureza. Jesus também, é claro, governador planetário, né? Então Jesus sabia que aquele era o momento de colocar os apóstolos em testemunho, né? Por isso também ele dormia calmamente sobre uma almofada. Mas a nossa ênfase não está nisso, em Jesus propriamente dormir calmamente. A nossa ênfase está, eu não sei se aqui, aí não está, despertaram. Quem que acordou a Jesus? Foi Jesus que diante da tempestade se levantou: ó, fiquem tranquilos que eu vou fazer os ventos cessarem, né? Não, foram os discípulos que despertaram a Jesus. Apavorados, é claro. Se eu tivesse lá, afundado. Né? Jesus, no entanto, confiava nos discípulos, porque ele estava tranquilo, né? Você vê que às vezes a gente tem dificuldade até em distribuir tarefas, né? Mas Jesus confiava naqueles que estavam aprendendo com ele, distribuía essas tarefas, permitia que eles vivenciassem, experimentassem. Nós também com os nossos filhos, né, nem sempre damos a oportunidade deles crescerem, porque os privamos da vivência, da experiência, quando na verdade nós aprendemos muito experimentando, fazendo, né? A ideia do pão. Quem lê uma receita sabe fazer pão? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai ser necessário colocar-se, né, com a mão na massa para poder aprender demais e dizer que é sabedor disso. Então, Jesus permitiu aos apóstolos que experimentassem, vivenciassem. Mas os apóstolos tiveram que despertar ao Cristo. E essa é a nossa tarefa também, de despertarmos o Cristo em nós. Mas só nas tempestades? E tempestades da vida nós temos muitas, né? Quase todos os dias tem pequenas chuvas, como temos hoje. Mas há algumas tempestades mesmo, dolorosas. E por vezes é só nestas que nós realmente lembramos de despertar o Cristo em nós. Quando a dor bate. Mas o convite de Jesus é para que o despertemos sempre. É para que Ele esteja vivo em nós, desperto em nós, para que sejamos servidores do Mestre, onde estejamos, em que circunstância estivermos, né? Então vamos observar. No livro No Mundo Maior, nós temos ali um trecho desse livro que vai nos falar sobre esses andares da casa mental. Olha só, quem daqui tem uma casa de 3 andares? É muito difícil, né? Até em Curitiba tem bastante, são sobradinhos bem pequenos, assim, estreitos, mas de 3 andares, né? Mas e se eu disser que todos nós temos uma casa de 3 andares? Essa casa é a casa mental, né? Descrita lá no livro No Mundo Maior. E ela vai dizer para nós que no primeiro andar nós temos aquele andar do hábito e do automatismo. Lembram quando a gente iniciou a nossa fala falando que nós caminhamos muito no piloto automático, né? Fazemos muita coisa, às vezes sem refletir por que estamos fazendo isso, qual o sentido disso, que significado isso tem para mim e para o próximo, né? Que marcas isso deixará em mim e naqueles que estão ao meu redor.
Então, o hábito e o automatismo está nesse primeiro andar. É tudo como a gente sempre fez. Algumas coisas boas, outras coisas não tão boas, né? E é tão difícil de nós fazermos a análise sobre essa nossa condição no primeiro andar, porque estamos demais acostumados a agir assim. Nossos olhos nem sempre prestam atenção nos nossos comportamentos, né? Por isso que Jesus faz nos refletir de que quando julgamos o outro, devemos olhar para nós, porque ele é um reflexo daquilo que há em nós mesmos, né? Para ser trabalhado. Não que agimos igual, mas daquilo que há de trabalho dentro de nós, né? Então é uma das formas de percebermos o trabalho que devemos realizar. A outra, e que nós aproveitamos bastante na doutrina espírita, né? É o estudo, que nos ajuda a olhar para dentro de nós. O segundo andar é o andar do esforço e da vontade, daquele que já está saindo da zona de conforto. Lembram quando nós conversamos sobre a caminhada? Exige esforço. Toda mudança de conduta exigirá esforço. Exigirá o reconhecimento de que aquilo está em nós e o esforço contínuo para nós mudarmos aquela condição. Por exemplo, nós falamos muito na necessidade de dialogarmos, de abrirmos o nosso coração, de falarmos de alma para alma, né, de sermos sinceros uns com os outros, mas temos muita dificuldade em abrir o nosso coração, em falar sobre aquilo que nos agrada, aquilo que nos desagrada, em buscarmos conversar para chegar a um ponto de equilíbrio. Temos muita dificuldade. Para mudar essa nossa conduta, que talvez seja uma conduta só de julgamento ou só de comodismo, de silêncio, engolindo, né, muita coisa que pesa e fermenta dentro de nós, é necessário esforço. Esforço do quê? Esforço de estudar, de treinar. Ninguém vai conseguir fazer diferente sem treino, não é? Precisa treinar, conversar, sentar. Hoje vai sair meio truncado, às vezes eu queria falar uma coisa para uma pessoa, não sai daquela forma que eu planejei, mas é sim, eu estou treinando. Uma hora eu vou conseguir falar as coisas que me desagradam, sem me ferir e sem ferir o outro, né? Mas buscando realmente chegar a soluções e não culpados. Tudo é exercício, para que um dia nós possamos alcançar a meta superior. E essa meta superior, todos nós a desejamos. Todos nós queremos a felicidade, né? Eu não lembrava que era no mundo maior, eu pensei que era no Libertação. E aí o André Luiz vai e ele faz religiosa e cientificamente esse estudo da casa mental. Exatamente, e muito rico, para estudar inclusive coletivamente, em grupo, né? A gente pode tirar daqui uma porção de ensinamentos. Eu faço referência àquele ditado, né? Pensamentos sustentados vão gerar o quê? Atitudes, né? Vamos pensar assim, né? Eu penso, como é que eu vou falar com alguém, né? E vou pensando, até uma hora que eu crio coragem e falo. Então aquele pensamento alimentado um dia se concretiza, seja ele bom ou ruim. Por isso que a gente precisa começar pelos nossos pensamentos. Hábitos que se sustentam, né? Por exemplo, falei para aquela pessoa aquilo que eu precisava e eu continuo trabalhando esse hábito de abrir o meu coração. Se a gente começar a conversar lá no começo, uma hora vai ficar, no caso que tipo assim, tem que falar, uma hora tem que falar, fraterna, tolerantemente, tem que falar. E olha só, e esse hábito sendo sustentado, cada vez mais isso vai se tornar mais e mais natural, não é? A gente não vai precisar pensar tanto antes de tomar aquela atitude. Mas eu noto, e aí vai autocriticar a nós todos, que nós somos assim. No movimento espírita, embora a doutrina seja de vanguarda, né, nós não estamos, talvez pelo nosso orgulho,
habilitados a esse processo de ouvir. Sócrates falava de maiêutica, né? Essa entrevista, Kardec entrevistou os espíritos, mas essa oficina de sentimentos, a gente melindra. A humanidade. Você vem falar, você vem, por exemplo, você detecta um problema, ou na casa espírita, ou no movimento espírita, você vai lá e apresenta, está obsediado. Mas o que levou a pessoa, de repente, a citar isso? Então a gente precisa e sai daí não estou falando do teu tempo, mas sai do movimento espírita para a vida prática, também é assim. Ali é difícil. Acaba reverbera um hábito que já está em nós, né? Mesmo que haja uma boa intenção. E que precisa ser trabalhado. É o medo do julgamento, do efeito manada, né? Todos vão te julgar, tu já fica pensando antes de... Já fica pensando. Assim, vou usar um pouquinho, né, da minha experiência profissional, né? Hoje, até o movimento espírita trouxe isso. Tem um livro muito bom da Fergues, chamado União e Unificação, que traz essa metodologia que chama comunicação não violenta. A comunicação não violenta foi criada por um psicólogo. Se vocês entrarem no YouTube, na internet, Google, onde for, vocês vão encontrar um monte de vídeos sobre isso. E ela é tão simples e tão eficaz e ajuda bem nisso, porque nós não estamos treinados para fazer isso, né? Ela vai falar o quê? Que você não vai julgar o outro em nenhum momento na tua comunicação. O problema nosso é que a gente ainda busca encontrar culpados, né, e inocentes. A gente sempre busca defender lados e não entender os lados, né? Lembram daquela imagem? Eu estou desse lado. Eu estou desse lado, Giovana daquele. Aqui no nosso meio tem o número 6. Eu vou bater o pé que isso aqui é 9. E ele vai bater o pé que isso aqui é 6. Quem está certo? Nós dois estamos certos e nós dois estamos errados. Por que nós dois estamos errados? Porque não nos colocamos no lugar do outro para entender o ponto de vista dele. É até uma ilustração no Facebook, volta é muito boa. Então, quem tiver interesse de buscar sobre comunicação não violenta, é algo que a gente pode trazer para a nossa vida de relação, dentro da casa espírita, no movimento espírita, nas igrejas, porque eu sei que está sendo transmitido, né? Templos, lares, ambientes de trabalho. É uma forma de nós nos comunicarmos sem julgamentos, né, e sem defesa, né, mas sempre buscando soluções. E aí, para nós fazermos esse trabalho de sairmos da nossa condição de automatismo, é que nós despertamos Jesus em nós. Veja só, quanto mais trouxermos Jesus para dentro da casa espírita, para dentro do movimento espírita, para dentro dos templos, não só conhecendo o que ele prega, mas trazendo ele para a nossa casa mais íntima, para o nosso jeito de agir, de ser, mais harmoniosos nós seremos, mais autoridade moral nós teremos naquilo que nós fizermos, na forma que nós agirmos. E mais amparo também, né? Com certeza, porque o padrão será outro. Eu trouxe para nós irmos encaminhando para o final um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, né? Que a gente citou desde o início. Ele diz assim para nós: nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias. Lembram lá dos hábitos, né? Em detrimento das atividades do bem. Quanto a ti, nós encarnados, né? Porque também há os desencarnados. Quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou de fantasias, né? Então, quando nós estamos ativos no trabalho, qual trabalho? No trabalho sobre você mesmo. Todo
restante será consequência de um trabalho positivo, sustentador. E aí, para finalizar, vocês conhecem o Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná? Tem vários textos bem simples, claros e com uma mensagem que nos faz refletir. E no Momento Espírita de 6 de fevereiro de 2012, eles trazem a seguinte mensagem para nós. Conta-se que certo dia perguntaram a Buda: "O senhor é um anjo?" Ele esclareceu: "Não." "E por que és tão nobre, puro e fulgurante?" Calmamente ele disse: "Porque estou desperto." Continua o texto. Despertar é começar a pensar em si mesmo. O que faz? O que deseja? Quais os propósitos que almeja atender em sua vida? E a que finalidades ele se destina? Eu agradeço a oportunidade, todos que estão ouvindo aqui, também na internet. Agradeço a Deus pela oportunidade de termos acesso a essa doutrina tão consoladora, ao Evangelho de Jesus, a tanto ensinamento. E rogo, a Deus que amanhã despertemos para mais um dia, despertando Jesus em nós. Que está na ponta do leme, está na popa. Que está na popa, na parte mais importante, que dá direção relativa à nossa pátria espiritual, onde há maior estabilidade e equilíbrio. Então, primeiro agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados. E não posso, depois desta palestra, deixar de dizer que agradecemos muito e vamos nos esforçar para continuarmos a ser merecedores da presença de Cristo em nós. Ele, de fato, nos dirige. Eu presenciei durante a minha vida, que não foi curta, mas eu presenciei muitos fatos que seriam chamados de milagres e que foram resultantes da pura fé em Cristo e na espiritualidade. Então eu sou realmente testemunha disso. E toda vez que me aconteceu de testemunhar um fato assim, eu distribuí a notícia o mais que eu pude, porque eu acho que é muito importante para nós caminharmos nessa vida difícil, para onde nós viemos aprender, e estarmos cientes de que temos Cristo em nós e que Ele está não só em nós, como está nos carregando. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por estarmos todos aqui presentes nesse momento, sob este teto tão abençoado pela espiritualidade. Agradecendo também a esta palestra tão prodigiosa. E pedimos a Deus nosso Pai a graça de estarmos sempre atentos, despertando Jesus em nós. Meu Pai, que estás em todo o universo, com vossa misericórdia perdoai as nossas falhas e dai a nós todos a oportunidade de caminharmos pela estrada da luz, pela estrada que Cristo nos ensinou. Que assim seja, com a graça de Deus.